Olá, pessoas! Vamos então conhecer mais um dos nossos perfis hoje. Hoje falaremos então sobre o perfil sanguíneo ou temperamento sanguíneo. Eu, inclusive, coloquei uma roupa amarela, uma blusa amarela, um móvel amarelo, tudo amarelo. Tem até uma girafinha amarela lá atrás. E preparei meu cabelo com linhas inclinadas, né? Seria o corte de cabelo do mundo sanguíneo. Então vamos conhecer um pouco mais desse perfil, que é o perfil mais extrovertido, o mais comunicativo. Mas antes de nós entrarmos nele, vamos então dar uma relembrada, né, sobre o que é o visagismo, o que estuda o visagista, né? Então vamos dar vamos retroceder, aliás, a 460 a.C., quando Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, começou a descobrir, a estudar um pouco sobre os fluidos corporais, né? Lembrando que tem também um tal do Imhotep, que viveu 2600 a.C., então estaríamos falando algo em torno de 2, 4, sei lá, quase 5.000 anos, né, desses estudos, e que é tão atual hoje, né? Então a classificação que vamos trabalhar hoje, enfim, vamos vendo. Mas o Hipócrates era um médico e um filósofo da Grécia Antiga, e ele, na época, então, como é que era tratada a medicina, né? Ela era baseada nos fluidos corporais. E, e aí eu percebi, então, uma pessoa tinha tal fluido, outro fluido, e assim ele foi identificando para o tratamento. Por exemplo, uma pessoa pode estar no mesmo ambiente, ela pode sentir muito calor ou muito frio, por causa dos fluidos, que são 4 fluidos, né? Vamos trabalhar então o com sangue, bilis negra, bilis amarela e fleuma. Esses termos não são muito conhecidos aqui no Ocidente, porque é uma base da medicina chinesa, né? Então a medicina oriental entende mais. Inclusive, se tiver algum médico assistindo e puder deixar para nós um complemento, eu ficarei muito grato. Então, parece um pouco estranho para nós esses termos, mas enfim, os temperamentos trabalham então com os fluidos corporais. E Hipócrates trabalhava a cura, o medicamento na época, né, lá em 460 a.C., era justamente equilibrar esses fluidos. Então, se uma pessoa tinha um fluido, por exemplo, muito quente, aí inclusive o tratamento na época era com alimentos, né? Então, hoje a gente vê assim, vou fazer uma dieta, vou tratar, e a gente sabe que tudo é alimentação, né? Às vezes a gente foge da dieta, não quer isso, não quer aquilo, porque, né, todo o nosso paladar foi adaptado para um alimento hoje totalmente industrial. Mas na época, né, então antes mesmo de Cristo, se tratava as doenças com o equilíbrio dos fluidos corporais através do alimento. Então, se a pessoa tinha um fluido muito quente, ele tratava com alimentos frios, tá? Que era para buscar esse equilíbrio. Inclusive, todas as tradições tratam sempre a busca do equilíbrio, né? Nós temos os próprios signos, então, queira ou não, o nosso signo sempre diz algo sobre nós. E, né, aí tem uma questão da constelação, enfim, eu não entendo lá tanto do horóscopo, né? Mas tudo são assim. Então, na verdade, a gente às vezes acha que estamos fora da natureza, né? Mas não, nós somos tanto natureza quanto uma planta, por exemplo. Então, o equilíbrio, essa coisa toda, ela tem que estar em equilíbrio. E nós, como temos a questão racional, a questão, né, um cérebro que pode ser desenvolvido, às vezes temos esse ego de achar que estamos acima das coisas, mas não estamos. Enfim, né? Então, o Hipócrates trabalhava essa questão do equilíbrio dos fluidos corporais. E aí tá, ele estudou ali, fez, e era assim que era tratado. E depois, foi 129 depois de Cristo, surgiu um outro médico e também filósofo chamado Cláudio Galeno. E o Galeno, então, pegou esses estudos do Hipócrates, né? Inclusive, eu li em algum lugar que ele teria escrito mais de 500 livros, né, o Galeno. Eu nunca tive acesso, a gente sabe também que no português muita coisa não é traduzida, talvez em outros idiomas seja mais fácil, né? E o Galeno, ele era um romano. E o Galeno, então, classificou esses perfis, esses humores corporais, né? E humor vem do latim, que justamente significa fluidos corporais, né? Então, só que o humor no latim é sem o H. E então, humor,
né, humor e fluids, seria a mesma coisa. Então, quanto o fluido do nosso corpo age é com relação ao nosso temperamento, né? Tá. Enfim, daí o Cláudio Galenton definiu eles como sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Eu já gravei aqui vídeos sobre o melancólico e sobre o fleumático, tá? Tá no meu canal do YouTube, também no IGTV. Então hoje nós vamos falar sobre o sanguíneo e no próximo vídeo falaremos sobre o colérico. E aí tem os perfis são divididos, são 4, né? Então nós temos 2 introvertidos e 2 extrovertidos. Os 2 introvertidos, que são melancólico e fleumático, e os extrovertidos são sanguíneo e colérico. E ele classificou isso, continuou os estudos, enfim. Aí depois teve também, agora mais recentemente, inclusive ele faleceu em 1947, o William Marston, que fez uma nova classificação. Isso significa que ele faleceu há 73 anos atrás. Talvez você nunca ouviu falar sobre o William Marston, mas deve ter ouvido falar sobre a Mulher Maravilha, aquela personagem dos filmes. É uma criação do William Marston. Ele criou essa personagem justamente em cima dos temperamentos dos perfis, porque ele queria que esse poder todo, e a gente sabe que vem uma questão muito do homem, do masculino, ser né, o que comanda, então ele criou uma mulher com esse potencial todo, que foi a Mulher Maravilha. Inclusive, o William Marston, ele era um amante de mulheres, ele queria muito que elas fossem poderosas, ele tinha 2 esposas, como curiosidade, né? E elas seguiram, depois ele morreu com 53 anos, seguiram juntas também por muitos anos. E aí, então é tudo isso, né? Então seguimos, né? Resumamos assim, então nós temos lá do Imhotep, do Hipócrates, do Galeno, do William Marston, mas tudo isso define justamente os nossos temperamentos, ou humores, ou perfis, como vocês acharem melhor identificar, que vão nos classificar como pessoas, que vão nos ajudar um pouquinho a entender. E às vezes pode ser que eu ouço muito isso questão de signos, né? Não entendo, não quero, é bobagem. Ok, só que não, porque na verdade é muito importante a gente se conhecer. E esse é mais uma ferramenta para se conhecer, né? Quando você sabe no seu perfil, você consegue, porque todos vão ter pontos positivos e negativos, como tudo na vida. Inclusive os perfis, os humores, enfim, vou falar temperamentos. Os temperamentos, eles nascem com a gente, eles não mudam durante a vida. O que acontece às vezes é uma adaptação, né? Eu posso ter um perfil X, um temperamento X, mas em decorrência da vida, do modo como eu preciso lidar, eu tenho que me adaptar a outro. Então a gente se adapta. Quando a gente se adapta, isso funciona por um tempo, mas desgasta muito. Talvez tenha acontecido com você, ou saiba alguém que por um bom tempo eu tive essa conduta, o trabalho foi muito bom para mim, me deu toda aquela energia. Começou a baixar, começou a desgastar. É porque em algum momento isso começou a buscar essa coisa de dentro para fora, ela tá te buscando, te chamando isso, né, para ser quem você realmente é. Isso pode ser observado nas crianças, né? Então a gente simplesmente nasce assim, então não tem muito genético, tá? Tem no meio, enfim. E eu até tenho um livro aqui que eu ainda não consegui ler, mas que está entre as minhas próximas leituras, e quando eu ler ele eu vou conversar com você sobre ele, que é Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Por que isso? Porque é muito importante daqui a pouco ter uma noção do que o meu filho é, né? Se a criança ela é muito autêntica, você pode doutrinar ela como você quiser, obviamente, até porque eu sempre digo assim, o nosso cérebro ele vem apagadinho, né? Você monta, tanto é que a pessoa aprende idiomas diferentes, né? Se me ensinar português, você português, francês, eu vou saber francês. Se me ensinarem 5 idiomas, quando criança, eu vou saber 5 idiomas. Se me ensinarem que o negro é ruim, eu vou entender que ele é ruim. Se ensinar que ele é bom. Enfim, é tudo assim, sinceramente eu acho uma idiotice você criar esses paradigmas, mas ao mesmo tempo entendo e acho sim que eu entendo que são questões de criações e evoluções. Então, você pode doutrinar a criança, né? Mas se você deixar ela solta, ela vai se mostrar 2 pontos bem fortes: extrovertida ou introvertida.
Você vai ter uma criança que fica quietinha, que fica no canto dela, que ela analisa as coisas, ou você vai ter aquela extrovertida, né? E às vezes vai dizer, ai, não, né, não aguento aquele menino que é um pestinha, aquela menina, enfim, que é um pestinha, que não para quieto. É uma criança extrovertida. Mas ao mesmo tempo você pode dizer, daí né, aquela conversa de mães, né? Ah, mas eu queria tanto que meu filho fosse assim tão comunicativo, mas ele não é. E não é, entendeu? Essa é a essência da criança. E todos, como eu falei, todos têm pontos positivos e negativos. Uma criança extrovertida vai ter um lado muito importante de ser trabalhado, assim como a introvertida vai ter também. Então é muito importante a gente se doar a esse estudo, se doar a esse entendimento, tá? Mas vamos lá, vamos falar então sobre o nosso perfil de hoje, que é o sanguíneo. Relembrando, né, como eu falei no início do vídeo, eu coloquei então hoje o amarelo, que é uma cor quente, que é uma cor... Hoje o nosso dia tava um pouquinho brocochô, tô vendo agora tá abrindo solzinho, né? Hoje é 25 de outubro de 2020. Então hoje o dia começou meio, né? Mas tá abrindo, então é como se estivesse abrindo para um dia sanguíneo, um dia de luz. Inclusive o perfil sanguíneo, ele tem as classificações, enfim, né? E a gente classifica também com as estações do ano. E a estação dele é a primavera, né? Então a primavera, quem é que não gosta da primavera, né? É as flores, é a cor, é o brilho. Então isso é o perfil sanguíneo, tá certo? Meu cabelo tem coloquei linhas inclinadas, são linhas dinâmicas, então quando a gente coloca linhas assim no cabelo, né, ou aquele corte feminino que é pra fora, ele vai ter então né, daqui pra fora. É dinâmico, é expansivo, esse é o perfil sanguíneo. E um outro exemplo que eu vou dar pra vocês nós estamos agora sem quase poder sair, deu uma melhoradinha agora, mas não podemos. Mas pensa assim, quando tiver uma festa, né, você for lá na festa e você chegar e chegou uma pessoa. Todo mundo percebe que ela chegou, ela nem escolheu, ela não, entendeu? É uma coisa assim que é tão natural pra quem é sanguíneo que simplesmente ele chega. Vai ser uma cor, vai ser uma manta, vai ser um cabelão, vai ser um óculos, vai ser uma cor. É uma pessoa assim. É uma pessoa também que você, se você for do perfil mais introspectivo, talvez seja meio de cantinho, assim, e ela tá lá conversando, não sei o que, com quem ela nunca nem viu na vida. Mas ela tá se comunicando, porque a comunicação é dele. Inclusive, tem um perfil de pessoas, como eu falei, é uma questão um pouco genética, né, um pouco do meio, mas tem um povo que é muito sanguíneo, que faz assim como eu tô fazendo, né, de falar com as mãos, às vezes a gente não sabe se olha para a boca ou se olha para a mão da pessoa, de tanto que ela mexe com as mãos. São os italianos. Os italianos são pessoas muito sanguíneas, muito comunicativas, né, então é sempre festa para eles. É um povo alegre, né? E então eles são muito sanguíneos. Então é um perfil assim, ó, incrível, tá? Mas obviamente que, como eu disse antes, nós temos os perfis também, os perfis têm os pontos positivos e negativos. O chatinho do sanguíneo vai ser que essa função de estar em pessoa, de ser o centro das atenções, vai ocorrer que ele não vai querer ficar sozinho. Quando ele ficar sozinho, ele vai ficar triste, ele vai se chatear, ele pode se magoar por pequenas coisas, porque simplesmente ele foi deixado de lado, ele acha que foi deixado de lado, né? Por essa necessidade de estar em pessoas. Mas entre esse ponto e o ponto positivo, é que o sanguíneo, se ele tiver que explodir, ele vai fazer um auê e tudo mais, e passou. Ele não guarda rancor, ele não, entendeu? Não tem mágoas pra ele. Então é tudo muito bom, assim, é tudo muito de boa. Ele Ele vai ter um outro ponto também que eu não acho tão positivo, que é ele vai lidar muito bem com pessoas no trabalho ou enfim, no meio social, mas dentro de casa ele pode não ser tão bom. Ele vai ser, é como se ele estivesse no meio social, para chegar em casa, que chegou na realidade dele, né? Porque ele vive tanto assim nesse glamour que ele pode ser e muitas vezes vai ser indelicado com as pessoas com quem ele convive. Não só dentro de casa, né, mas dentro da empresa, né, às vezes você tem aquela pessoa que está muito bem com seus colegas, aliás, muito bem com os clientes, mas com seus colegas você dá umas,
né? Aquela pegada assim mais firme. É uma coisa sanguínea, não é uma coisa que ele faça por mal, é uma coisa justamente por essa necessidade inconsciente dele de estar sempre sendo o centro das atenções, tá? Deixa eu lembrar o que mais que eu falei. Voltando lá atrás, no tempo do Hipócrates, né? Como os tratamentos eram basicamente com relação a alimentos. E o sanguíneo, como eu falei, ele se refere ao sangue, que vem de sangues, né? Do latim. E, e como é que era o tratamento? Em tese, era redução de carne. Então, ele cortava a comida de carne com eles, né? Porque a carne, ela tem essa questão, além de ser de um outro animal, o processamento no estômago demora mais. Então, e a gente sabe que a partir do sangue, quando se alimenta, né? Ela vai para o estômago para processar aquele alimento. Então, se cortava o alimento de carne. E em casos extremos, de pessoas que eram demais, eram feitos cortes pequenos nas veias para que saísse o sangue, a pessoa perdesse sangue para melhorar. Então, porque essa pessoa, ela realmente ela tem bem aquela coisa, né? O sangue que rola nas veias. Esse é o sanguíneo. Então, assim como o sangue, e o sangue a gente sabe que o sangue leva nutrientes para todo o corpo, então é uma coisa muito intensa, muito intensa. Então é muito importante, por isso é legal a gente se conhecer, né? E se você é um sanguíneo, você saber que as coisas têm limites, que a gente sim quer ser o centro da atenção, a gente tem essa necessidade de estar belo, inclusive se você for numa academia, você vai ver muitos sanguíneos, né? Porque o sanguíneo, ele quer estar bonito, ele vai estar bonito. Ele vai postar fotinho no espelho na academia, ele vai ter o corpo mais bonito ou um dos mais bonitos, né? Claro que nós não somos só um perfil, nós somos os 4 perfis, sempre 2 predominantes. Mas digamos que o seu perfil seja o sanguíneo como primário, ele vai te trazer essa necessidade. É uma coisa inconsciente, a gente nem se percebe, mas deveria, né? Deveria, por isso que o meu convite é que você saiba o seu perfil, né? Hoje nós temos já uma consultoria aí para isso, para que você possa identificar o seu perfil. Por quê? Se eu sei que eu sou um sanguíneo, eu vou buscar esse equilíbrio. Eu vou saber que eu vou ser notado em onde eu for, sem esforço nenhum, né? Você chega no trabalho, você chega na festa, você anda na rua, as pessoas percebem a sua existência. Porque seja pela roupa, seja pelo cabelo, seja pela bolsa, seja por penduricalhos, né? Inclusive as joias, né? Vamos falar das mulheres, do sanguíneo, é sempre tudo muito extremo, é bonito, sabe, gente? É um perfil muito lindo, assim, justamente porque ele é o perfil do glamour, né? Então tem que só cuidar desses detalhes, né? Cuidar um pouco, se policiar sobre ser indelicado com as pessoas que nós somos mais próximos, ser mais organizado, tava esquecendo disso, organizado. Ele vai estar montadíssimo, né? Montadíssima, porque ele gosta da beleza, né? Como eu falei antes, ele vai ser sempre a pessoa mais que vai estar mais bonita ou mais montada, mas dentro de casa não vai saber nem onde é que está o cinto, onde é que eu larguei a bolsa, onde é que eu larguei aquela roupa que eu quero usar hoje, porque ele é atrapalhado. Assim, ele vai ser atrapalhado com contas, ele não vai saber se pagou a conta de água ou de luz, entendeu? Ele precisa ter planilhas, ele precisa ter esse equilíbrio. Para que se... Então lá no tempo do Hipócrates, né, ele se baseava, porque nem tinha essa tecnologia toda, né, mas se baseava então no equilíbrio sempre da saúde, porque antes de Cristo, né, em 460, a questão era estar vivo, e muitos anos depois a nossa mente, na verdade, ela foi programada para sobreviver. E eu sempre digo que sobreviver não é viver. Então, se você está nesse meio de sobreviver, precisa dar esse estalo, né? Porque sobreviver não é viver. Então, mas naquela época, sim, tinha que se manter vivo. As crianças nasciam, as mães sabiam que iam ter 10 gestações para talvez conseguir ter um filho vivo, não iam ser adultos porque não tinha estrutura nenhuma. Mas a gente evoluiu, né? Graças a toda essa energia, toda a Deus ou a quem você acredite, a gente evoluiu. Então, mas o temperamento não mudou. É uma coisa temporal. E talvez com toda a tecnologia que tem hoje, daqui a mais 5.000 anos, vá também ter isso, né? Porque, inclusive, nós estamos indo
pro meio tecnológico. Estou lendo um livro agora sobre isso, eu vou gravar um vídeo depois quando terminar, né? Sobre marketing, que fala um pouco sobre isso, da evolução humana, né? Então, mas o contato pessoal, o contato humano, ele nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E é importante a gente se conhecer, a gente saber como é que o fluido do nosso corpo funciona, né? Por que que a gente sente tanto calor? Ah, mas o quê? Tem que identificar. Aí você tem que procurar colocar coisas frias para acalmar. Assim como eu tenho muito frio, então eu preciso me aquecer, preciso comer mais sopa, preciso tomar mais chocolate quente, né? Então é por aí, tá bom? Então esse é o perfil sanguíneo, né? Que vem de sangues do latim, que é essa energia toda. É o perfil mais comunicativo, é o perfil mais extrovertido, é o perfil... Ele lida, inclusive... lembrando, é o perfil que lida com pessoas. Temos dois que lidam com pessoas, no sentido de conexão, né, que é o fleumático e o sanguíneo, e outros dois que não lidam tanto, que é o colérico e o melancólico, no sentido de que eles não têm necessidade de ter pessoas perto. Então o sanguíneo, como eu falei para vocês, ele tem essa necessidade extrema de ter pessoas perto, porque ele quer ser o centro das atenções, ele não vai conseguir viver sem pessoas, tá? Já um outro perfil, o do extrovertido colérico, que vai ser o nosso próximo vídeo, ele não sente falta de pessoas, ele é... Eu não vou dizer frio, porque frio não é do... Frio seria uma expressão, né? Ele é frio no sentido da expressão, porque de frio também não tem nada, é uma pessoa muito quente. Mas o sanguíneo, então, tem essa necessidade de... Então, é buscar esse equilíbrio, né? Eu sou um sanguíneo, eu quero ter pessoas perto, mas eu tenho que me organizar para não ser tão atrapalhado, eu não posso esquecer de meus compromissos, né? Vamos para aquela balança. Inclusive, eu tava lembrando do signo de Libra, né? Quando a gente vai estudar também, a gente pega um pouco dos signos, que o Libra é a balança. Acho que nós passamos dele agora. Passamos, entramos no Escorpião agora. O Libra, ele é a balança, né? Então de todos fugiu a palavra agora, deixa eu ver se eu não tenho, não. Ferramentas. As ferramentas que cada geração ou cada estudioso capta para nos ensinar alguma coisa. Tá bom? Por favor, deixe o seu comentário, o que achou, mande perguntas para que eu possa também melhorar o meu conteúdo. E até breve. Tchau, tchau.